Nos próximos capítulos da novela História de Amor, tudo começa logo depois que a Joyce mais uma vez está ali na praia observando seu pai. Ele, por sua vez, não dá nem tanta atenção a ela, mas daqui a pouco ele vai querer dar atenção a ela, porque repara só, enquanto ela fica ali observando o pai e percebe a falta de interesse nela, é quando então ela decide ir embora, só que no meio ali da calçada vem um cara na bicicleta, ela tenta se desviar desse cara, só que quando ela desvia desse cara, ela coloca o pé fora da rua, então outro cara em outra bicicleta dá uma sabugada nela ali, ela cai, bate o joelho no chão e fica ali gemendo enquanto o cara também cai. É aí que o Edgar, ele percebe a filha ali gritando, chorando, ele decide ir até ela e fica perguntando como ela está, por que isso aconteceu, começa a ficar aquela zoada todinha. Então o cara da bicicleta se aproxima e diz a Joyce que ela tem que prestar atenção onde que ela está andando, porque naquele lugar ali é lugar de bicicleta. O Edgar começa a gritar com ele e pergunta se ele não percebeu que ela estava desviando daquele outro idiota que vinha ali no calçadão com uma bicicleta, e a Joyce olha para o joelho dela e percebe um monte de sangue ali descendo. O cara da bicicleta começa a gritar com o Edgar perguntando o que é que ele tem a ver com isso, e o Edgar também grita com ele dizendo que ela é minha filha, e o cara fala para o Edgar que ele estava na mão dele na pista dele, né? O Edgar aponta o dedão e diz a ele que é melhor ele calar a boca dele, porque senão ele vai terminar se estourando ali. Então o cara da bicicleta diz a ele que na realidade ele tem que se estressar, se estourar com outro cara da bicicleta e não com ele. O Edgar mais uma vez diz a ele que é melhor ele ir embora e pergunta se ele não tá percebendo que a filha dele ali está grávida, e o cara começa a ser rude ali, começa a dizer um monte de coisa, perguntando se ele tem algum tipo de culpa ali que ela tá grávida. Ele continua dizendo um monte de coisa com o Edgar, que por ela estar grávida é por conta disso que ela tem que tomar mais cuidado. Então Edgar se revolta, vai até a ele, pega na gaiguela dele e vai empurrando ele, mandando ele embora agora mesmo, antes que ele pegue ele pelo pescoço, jogue ele lá no mar com bicicleta e tudo. A Joyce pede a ele que por favor que não faça isso, que ele pare, só que o Edgar está revoltado, pega na bicicleta e manda ele embora agora mesmo, e se acontecer alguma coisa com a filha dele, ele pode jurar que vai encontrar ele e acaba com ele. O Edgar vai se aproximando dela, tentando ajudar, mas uma vez ele diz que esses caras têm que andar devagar ali porque é uma pista de bicicleta e não uma ciclovia, uma pista de corrida. Logo em seguida o Edgar pega um táxi e diz a ele que é logo ali 2 quarteirões, no instantezinho ele chega e decide levar a Joyce para casa, e a menininha pergunta a ele se por acaso ele ainda volta, e ele fala que se não voltar dentro de meia hora eles podem ir para casa, mas no outro dia tem mais, e vai embora levar a Joyce em casa. Já com a Helena, ela nem sonha o que aconteceu agora nesse momento com a Joyce, e ela vem conversando com a Silvana, que vem dizendo para Helena que foi melhor assim, porque pelo menos acabou com esse gelo tão grande, né? Elas estão falando aí na realidade da Dalva. A Silvana continua dizendo a Helena que na realidade ela e a Dalva não precisam ser amigas e que acredita que na realidade elas nunca serão. Silvana continua dizendo que a Dalva é uma mulher muito difícil, mas mesmo assim, tanto para Joyce quanto para o Caio, isso é muito bom ali, que elas mantenham essa amizade pelo menos por causa das crianças e também para manter ali esse clima bom enquanto essa criança nasce. Ela continua falando que para garantir a tranquilidade dessa criança é melhor ainda que pelo menos se for até o caso elas se falem, se cumprimentem, apenas isso. A Helena diz que concorda com ela e que acredita que para ela já quebrou o gelo, então para ela isso é mais do que suficiente. A Helena, enquanto vem conversando com a Silvana, acaba entrando ali na loja da Marta, e a Marta abraça ela, diz que isso é uma surpresa muito boa e fala que saiu mais tarde para a loja, e quando passou na casa dela, ela já não estava mais. A Helena diz que essa daqui é a Silvana, quem ela tanto fala, e a Marta diz que é um prazer conhecer ela e que de fato a Helena fala muito na senhora. A Silvana pede ela que por favor que esqueça esse negócio de senhora e fala que a Helena também fala muito dela. A Marta então faz logo o jabá dela ali e começa a perguntar a ela se ela não quer ver algumas coisinhas ali, porque chegou um monte de peça bonita. A Silvana diz que não e que na realidade ela viaja muito e traz muita coisa lá de fora, e que na realidade ela não está precisando de nada, pelo menos para agora ela não precisa de nada. A Marta diz a ela que tudo bem, mas que nunca esqueça dela quando ela precisar, tá bom? A Helena depois diz a Marta que a Silvana e ela vai olhar naquelas coisas que ela encomendou lá pra Joyce, e quando for em outro momento ela passa ali, tá bom? A Marta diz a ela que tá tudo bem, manda um beijo e dá um tchau.
Ao chegar em casa agora, o Edgar com a Joyce começa a chamar pela Val, chama pela Valkyria e depois coloca ela no sofá e diz que essa mulher falou que não ia sair, mas que tem um bilhete ali que ela espera um pouco que ele vai olhar o que é. Ao pegar o bilhete, ele vê que está escrito que ela saiu para levar o Luizinho porque ele está com febre e começa a ficar ainda mais aperreado porque só faltava essa. Enquanto isso, a Joyce fica se torcendo de dor e o Edgar diz para ela que ela fica ali quietinha, que ele vai dar uma olhada naquele ferimento dela e vai pegar ali uns curativos. Ao chegar com os curativos, ele pede ela que por favor não fique mexendo ali porque isso aí tá meio feio e ela fica dizendo a todo tempo que está doendo muito. Ela fica o tempo todo ali dizendo que está doendo bastante. Ele fala que não se preocupe, que ele vai ajudar ela e vai ter que cortar aquela calça, mas enquanto ele vai cortando, ela começa a chorar dizendo que está doendo bastante e ele pede a ela que ela tenha calma, que ele tá tirando devagarzinho ali, que inclusive colou até um pouco, mas vai dar tudo certo. Depois que ele tira, ele diz que ele tá muito feio e que vai ter que desinfetar com água oxigenada, mas procura água oxigenada e cadê que não tem? Então ele diz que vai limpar com iodo e diz que tem que fazer isso porque muitas das vezes eles percebem ali que é uma coisa que aparenta ser tranquilo, aparenta não ser grave, mas que muitas das vezes pode ser até pior, e diz que vai ter que limpar, vai arder um pouquinho, mas ela vai ter que aguentar. Então ela começa a gemer ainda mais e ele diz: espere um pouco, fique tranquila que papai vai assoprar para você. E ela fica olhando para ele ali com um jeito como se estivesse gostando desse tratamento que ela sempre quis ter dele. Ele continua falando que uma coisa que parece simples, se der bobeira, infecciona ali e vai complicar tudo. Ela continua olhando para ele, ele continua falando que se não limpar direitinho, não cuidar daquele ferimento, pode dar gangrena e que nesse caso pode perder até a perna, porque ele já conhece gente que perdeu por causa de coisas que pensaram que era simples e acabou ali se ferrando. Só que a Joyce, ela começa a olhar para um lado e fica meio pensativa e ele continua limpando e ela chama por ele, ele pergunta o que foi, ela coloca a mão na barriga e diz que está começando a doer aqui de novo. Ele começa a se aperrear e pede a ela que diga que tipo de dor é essa que ela está sentindo e ela fica calada e ele continua insistindo: diga, minha filha, que tipo de dor é essa que você está sentindo, que você deve saber muito mais do que ele, então fale, por favor, que dor é essa que você está sentindo aí. Ela fica alisando a barriga. Ele diz que faz tanto tempo que a Valkyria ficou grávida que ele nem se lembra mais e ela pede que por favor que dê a mão dele para que ela coloque no lugar onde está doendo. Ela pergunta se ele está sentindo, ele pergunta o que, ela pede que por favor que ele espere apenas um pouquinho, ele fica ali esperando, perguntando o que foi e ela diz pronto, agora, e pergunta se ele sentiu, ele diz que sim, que sentiu, tipo um tremor, né, e pergunta o que foi. A Joyce responde que é ela que está mexendo e ele coloca a mão novamente e fica ali tentando sentir novamente e diz que mexeu novamente e ela fala que sim e depois ela começa a dizer que está doendo e começa a gemer novamente. Ele pergunta a ela o que foi que aconteceu. Ela diz que é porque está doendo muito e que ela precisa ir imediatamente no banheiro. Ele diz que ela espere um pouco que ele ajuda ela e ela pede justamente isso, que por favor ajude ela a chegar até lá no banheiro. Ele então leva ela, coloca ela lá no banheiro e ela pede que por favor que não solte ela até que ela consiga chegar ali no vaso e ele diz que agora sim ele vai deixar ela ali e vai esperar ela lá fora um pouco. Então ela diz que tudo bem, se senta no vaso e começa a se lamentar. A Joyce logo depois chama pelo pai, ele pergunta a ele o que foi e ela começa a querer chorar, se lamentar bastante, dizendo que tá sangrando um pouquinho. O Edgar fica mais perdido de que segue em tiroteio ali e pergunta a ela: e agora o que é que a gente faz? E ela pede que por favor que ele se acalme, que é só eles ligar. Ele diz que então é melhor eles ligar para a mãe dela e chama ela, né? E ela fala que não, porque não tem ninguém em casa, porque ela ia ficar fora o dia todo. Ela começa a chorar ainda mais, pedindo que por favor que ele ajude ela e que ligue para o médico. E ele fala justamente é para o médico que ele quer ligar e pergunta como se chama ele. E ela fica o tempo todo ali pedindo que por favor que ele ajude ela e ele fica até um pouco perdido sem saber o que fazer. Logo depois de ela sair dentro do banheiro e ficar ali sentadinha no sofá, ela diz que é melhor eles ligarem para a clínica porque ela está com muito medo. Ele pede a ela que por favor que ela não fique dessa forma nervosa porque ele está fazendo de tudo para ficar calmo e que se ficar nervoso é muito pior.
Ela pede que, por favor, que é porque ela já passou por tantos moídos na vida dela ali, quase perdeu esse neném, não queria que acontecesse isso novamente e pede a ele que, por favor, que ele ligue para o Daniel, faça isso por ela, por favor. Então é justamente isso que ele faz, liga para o Daniel, a secretária então fala com o Daniel e diz que tem um telefonema para ele, fala que é o pai da Joyce, ele diz que sabe quem é, que passe o telefone rápido. Ele tá conversando com uma moça ali, enquanto o telefone passa, ele diz para essa moça que na realidade ele tem uma cliente de 18 anos que lhe dá uma mão de obra tão grande, ele tá se referindo ali na Joyce. Logo depois que o Edgar consegue de fato agora falar com o Daniel, ele conta sobre a Joyce e o Daniel pergunta o que é que está acontecendo com a Joyce. Então o Edgar conta logo tudo o que aconteceu, que ela caiu lá no calçadão, quer dizer, na realidade foi uma bicicleta que passou e atropelou ela lá no calçadão. Ele continua dizendo que na realidade no início eles pensaram que foi alguma coisa besta porque ela machucou a perna, mas que depois ela foi no banheiro e começou a sair um pouco de sangue. Ele, Daniel, diz que é para levar ela o mais rápido possível até ele, porque eles precisam fazer uma ultrassom de urgência para saber o que é que está acontecendo. O Edgar pergunta para levar agora mesmo e o Daniel diz que sim, que nesse exato momento e que não deixe ela andar, não deixe ela fazer nenhum tipo de esforço e que venha com ela agora mesmo. A Joyce pede ao pai para por favor falar com o Daniel, então o Edgar diz ao Daniel que a Joyce quer falar com ele, vai passar o telefone, depois que passa o telefone a Joyce pergunta a ele se lamentando se ela vai perder o bebê dela e ele fala que não, que acredita que não, acha que não, né, mas que ela não entra em parafuso ali, não faça esforço, não se aperreie e venha para lá, para a clínica agora mesmo.